Eu juro que eu tô tentando gravar sobre a seleção brasileira, mas tá difícil. Eu tô tropeçando nas palavras, tropeçando nas informações. Será que é o sono chegando? Porque assim, tá uma friaca aqui em Florianópolis e eu tomei uma sopa de feijão com um chazinho de boldo que aquecem a alma. Mas eu vou tentar comentar sobre Brasil 1, Paraguai 0. Acredito que você está feliz, porque afinal de contas, o Brasil está na Copa do Mundo de 2026. E aqui a gente não tem que agradecer nem ao Fernando Diniz, o Perninha, nem ao Dorival Júnior, o Traíra. E nem é mérito do Ancelotti. Ancelotti, eu não posso usar Ancelotti, é Ancelotti. O nome dele é Carlo Ancelotti. Então também não é mérito dele, porque o Brasil se classificou para essa Copa no modo aos trancos e barrancos, porque 8 vitórias em 16 jogos, beleza, 50% de desempenho, mas em compensação 5 derrotas em 16 jogos. Eu nunca vi a seleção brasileira perder tanto em eliminatórias. E uma hora a gente tem que conversar sobre isso. Por hoje, por hora e pelos próximos minutos, eu quero falar sobre Brasil 1, Paraguai 0. Eu sou Eduardo Moreira, esses são os meus 5 centavos sobre o jogo que classificou o Brasil para a Copa do Mundo de 2026. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like, compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos e usa o QR Code para fazer aquela contribuição espontânea, aquele Pix maroto, para a gente seguir com esse projeto no ar. Qualquer contribuição é bem-vinda. Eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, eu poderia ser a Virgínia Fonseca. Mas eu estou aqui trazendo conteúdo de qualidade para vocês e não apresentando um programa de TV podre no SBT de sábado à noite. Quem sabe um dia? Quem sabe um dia? Nunca sabemos o que o futuro nos reserva. O que eu posso dizer sobre essa seleção brasileira que enfrentou o Paraguai? Que é um Pokémon que está evoluindo. Felizmente, poderia ser o trem vindo na direção contrária, mas não, pelo visto, é apenas a luz no fim do túnel. Por quê? Primeiro, porque o senhor Vini Júnior voltou a jogar com alegria nas pernas, voltou a jogar com velocidade, com progressão, com objetividade, e parece mesmo que Carlo Ancelotti é o único ser humano da Terra que entende o Vinícius Júnior. Porque é impressionante como o Vini Júnior só joga em times montados pelo Ancelotti. E isso porque eu quero acreditar que ele não está montando essa seleção brasileira para que o Vini Júnior seja o grande astro. Mas ele vai ser porque parece que o treinador italiano é o único que entende a cabeça do brasileiro, daquele brasileiro. Espero que ele entenda a nossa cabeça também, porque tudo que eu, como brasileiro, não quero na Copa de 2026 é ver o Brasil passando vergonha. Tudo que eu quero. Não precisa vir com o título. Ah, o Hexa agora vem. Não sei. Não dá para prever o futuro. É mais fácil eu ganhar na Mega Sena acumulada do que o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. Isso porque eu não jogo na Mega Sena acumulada. Se eu começar a jogar, as minhas chances se tornam cada vez maiores. Então, primeiro motivo para que realmente seja apenas a luz do fim do túnel é que o Vini Júnior voltou a jogar com alegria. E isso é muito importante. Se Carlo Ancelotti vai funcionar na seleção brasileira, eu não sei. Mas a segunda coisa que eu posso dizer sobre essa vitória é que ele está tentando recuperar o Richarlison. E assim, no caso do Richarlison, eu não vou pegar tanto no pé dele, porque ele passou por problemas de saúde mental e eu me identifico com isso, porque eu também já tive as minhas questões com relacionamento abusivo, com pressão exacerbada. E quando o nosso amigo Richarlison vem a público, vem para a imprensa falar sobre o assunto, é sinal que a coisa está séria. Mas a gente vê com que ele está melhor na vida, a gente vê que ele está tentando continuar com a sua carreira lá no Tottenham e ver ele como titular da seleção brasileira é talvez uma forma de ser mais um tijolinho da recuperação individual dele. Quem sabe daqui a um ano ele está em condições de jogar a Copa do Mundo, não só física como mental, e seguir contribuindo com a seleção brasileira, tal e como ele fez nas últimas participações dele enquanto Copa do Mundo ou durante as competições de Copa. Não vamos nos esquecer do golaço que o Richarlison fez em plena Copa do Mundo. Ele que marcou 3 gols na última Copa, então
vai ser importante ter o Richarlison nesse time. Terceira coisa que mostra que o Brasil melhorou é que, olha só, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior dá um outro dinamismo para o ataque da seleção brasileira. Eu que pego muito no pé do Rafinha por conta das coisas que saem da boca dele, porque ele tem declarações infelizes que, meu Deus do céu, eu olho para aquele moço e penso, por que será que não colocam um assessor de imprensa para o Rafinha para ele parar de falar tanta bobagem? Eu já gravei 2 vídeos aqui nesse canal sobre a sequência de bobagens que o Rafinha fala, principalmente após jogos onde ele não vai bem, onde a seleção não vai bem. Copa América, uns anos atrás, aquela Copa América que o nosso amigo Dorival Júnior estava como treinador da seleção, que a gente saiu do nada, foi para lugar nenhum. Copa América essa que teve a última derrota do Paraguai, quer dizer, minto, o Paraguai ainda perdeu para Costa Rica, na época o Paraguai era o pior time do continente, e olha onde o Paraguai está na tabela de classificação, na 5ª colocação, e isso porque, quando enfrentou o Brasil, estava na 3ª posição. O que não é mérito nenhum, porque, de novo, um monte de times empatados com 25, 24, 22 pontos. Então, não é mérito. De novo, o Brasil se classificar para a Copa do Mundo é mais do que obrigação. Então, daquela época para cá, o Paraguai melhorou e a seleção brasileira foi meio downhill. Por isso que o jogo de hoje foi mais difícil do que parece. A retranca paraguaia, Deus do céu, aquilo ali é insuportável. Eles claramente queriam chegar com o resultado empatado para o Paraguai para garantir mais um pontinho fora de casa, o que também ajudaria na campanha do Paraguai para se classificar para a Copa do Mundo. Enfrentar a retranca que o Brasil enfrentou foi um pesadelo. Eu tenho certeza que os jogadores da seleção não gostaram nada do que enfrentaram pela frente. E talvez esse seja o grande ponto de crítica nesse momento do time do Ancelotti. E aqui eu vou tentar dar aquela relativizada, aquela passada de pano. Não é uma crítica direta ao treinador da seleção brasileira, mas é um ponto comum. A gente ainda peca por não ter criatividade o suficiente para poder sair dessas situações de retranca. Aconteceu isso contra o Equador, aconteceu isso contra o Paraguai. O gol do Brasil, marcado por Vinícius Júnior, veio através de uma jogada aberta pelas pontas, uma jogada iniciada pelo Rafinha, que por sinal quase perde a bola no lance. A bola sobra para ser cruzada na área e o Vinícius Júnior, cumprindo o papel de finalizador, marca o gol que decreta a vitória da seleção brasileira. É um ponto muito positivo ver o Brasil jogando pelas pontas, tá? As clássicas seleções brasileiras, e isso é um histórico que o Brasil tem no nosso futebol, e se o Ancelotti está pensando em resgatar a essência do futebol brasileiro, acho que é um bom ponto de partida você começar a recuperar o futebol pelas pontas. Então, sempre pontas muito abertos, com muita velocidade. Gosto muito de ver a transição defesa, meio campo e ataque que o Ancelotti está tentando estabelecer, essa filosofia e cultura de velocidade na construção de jogo e nos contra-ataques principalmente. Então, são luzes no fim do túnel que não representam necessariamente o trem vindo na direção contrária. Gosto muito dessas ideias e planos de jogo que começam a se esboçar para a seleção brasileira, porque vai além daquela coisa do toque de ladinho na defesa, aquela coisa irritante que mais parece o Avaí aqui em Florianópolis. Pior que eu não posso falar isso muito alto, porque vai ter torcedor do Avaí que acha que o seu time é melhor do que a seleção brasileira. Mas é aquele negócio. Começa lateral, zagueiro, zagueiro, lateral. E a bola fica trocando enquanto a linha defensiva olha para o time adversário, vê o time adversário totalmente retrancado e aí fica buscando soluções para que a bola seja infiltrada. Gosto também das bolas por infiltração, principalmente por baixo e não o balão aéreo, não o Muricy Ball, que a gente tanto falava na década de 2000, 2010. A gente vê soluções um pouco mais sofisticadas que o Ancelotti está tentando implementar na seleção brasileira, mas não dá para cobrar do cara absolutamente nada, pelo menos por enquanto. Não dá. Acho que a seleção brasileira minimamente melhorou para ser competitiva. Só entendo que precisa buscar soluções para sair dessa situação de retranca, onde o adversário obviamente não vai propor o jogo de jeito nenhum e vai querer terminar com o empate para poder carregar um ponto para o seu país ou para o seu clube.
Bom, eu torço para que dê certo. Não sou eu que vou ficar pichando o cara, nem ficar pichando os jogadores. Eu acho que o jogador tem que ser cobrado quando faz alguma bobagem muito grande dentro e fora de campo. Ah, mas tem a vida pessoal dele, ele sai com quem ele quiser, ele vai pra balada que ele quiser. Beleza, mas faz que nem o Romário, entrega em campo o melhor desempenho possível, marca os gols e aí eu não vou encher o seu saco. Eu só vou pegar no seu pé se você for um baladeiro de marca maior e não contribuir para a seleção brasileira, não fazer um jogo pleno por excelência, não entregar a melhor performance, ser um ex-jogador em atividade, ser o novo garoto da propaganda do Mercado Livre. Enfim, mas foi legal, foi bem interessante o Brasil e Paraguai, bem mais interessante do que Equador e Brasil. Assim, disparado. Um jogo muito mais divertido, um jogo muito mais movimentado, apesar de um juiz que pecava um pouco nas marcações de falta, um tanto quanto leniente, com jogadas um pouco mais duras, mas valeu a pena. Vamos esperar então para os últimos 2 jogos das eliminatórias. Que bom que o Brasil não vai precisar ficar fazendo conta para saber quanto que precisa conquistar para se classificar, ou que não vai precisar, por exemplo, ter que correr o risco de jogar um tudo ou nada nos últimos jogos dessa campanha de eliminatórias. A gente pode utilizar esses últimos 2 jogos para perder se quiser e para fazer os testes pertinentes para buscar novas soluções para o meio-campo e ataque. Acredito que o Carlo Ancelotti, que bom que eu acertei o nome, eu preciso chamar esse treinador do nome correto. Eu acredito que o Ancelotti vai usar esses 2 jogos para buscar essas alternativas, até porque a partir de agora ele tem que começar a pensar no time que vai para a Copa do Mundo efetivamente. Temos exatos 1 ano para a competição começar nos Estados Unidos. É pouco tempo, mas se organizar direitinho, se conversar com a galera direitinho, se não convocar o Neymar, se não ligar para as bobagens que o pai do Neymar fala, eu acredito que o Ancelotti, que vontade de falar Ancelotti, que vontade doida de falar Ancelotti. Mas eu acredito que o Ancelotti vai ter um bom trabalho na seleção brasileira e, quem sabe, garantir o próximo ciclo de 4 anos para aí sim entregar suas visões plenas sobre o futebol e, dessa forma, entregar um bom resultado para a seleção brasileira. Lembrando sempre que o Ancelotti está apostando muito nas pontas para poderio ofensivo. Isso sempre foi o futebol brasileiro. Historicamente, o futebol brasileiro dependeu de laterais muito competentes e muito gabaritados para auxiliar no poderio ofensivo e, dessa forma, a gente conquistar os títulos e as vitórias que nós temos nos mundiais de seleções. Não dá para saber se o Ancelotti está fazendo isso de propósito ou se ele está fazendo de forma inconsciente. Pelo sim, pelo não, para os reclamões de plantão, e eu não quis rimar de jeito nenhum, essa é uma das essências do futebol brasileiro. Essa era parte do DNA que a gente tinha no futebol. Não dá para dizer que o Ancelotti está reinventando a roda e nem dá para dizer que ele não está tentando se conectar com o futebol brasileiro. Acontece que os bons times que o Ancelotti montou, principalmente no Real Madrid, também se valiam disso, também se valiam dessa transição rápida, dessa condução ágil entre defesa, meio-campo e ataque e dessa abertura do time das pontas para as finalizações. Eu espero que dê certo, porque a gente já viu isso acontecendo no nosso futebol e quando funcionou, deu até onde me consta. Ah, tudo bem, vamos incluir 70, porque afinal de contas, né, a gente tinha ótimos alas. Se tudo isso der certo, quem sabe a gente pode ter um bom resultado na Copa do Mundo do ano que vem, hein? Não custa nada a gente sonhar com isso. Afinal de contas, nós estamos saindo do nada. E do nada a gente está detectando alguns progressos. E graças a Deus não é o trem vindo na direção contrária. Então, por que não começar a sonhar um pouco com, quem sabe, voos maiores? Quem sabe uma fase final de Copa do Mundo? Quem sabe uma semifinal que a gente não tome de 7-1? Um adulto de 46 ou uma criança de, sei lá, 25. Criança de 25 é youtuber. Deus me livre. Mas quem sabe um adulto de 46 como eu, uma criança crescida como eu, pode começar a sonhar com uma seleção brasileira que vai vir dias melhores com Carlo Ancelotti.